Meu boa noite para vocês, meu amigo Elcio, muito bem-vindo, Núbia, Simone, tô vendo a galera entrar aí, Alicélia, Fátima, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, uma live que promete, né? Uma live muito legal aí, de um conteúdo que fez sentido para mim há algum tempo, né? Mas que eu quero estar dividindo aí com vocês nessa noite de hoje, nessa uma hora que a gente vai ter juntos aqui. Então sejam muito bem-vindos, Fernando, meu amigo. Estou muito prestigiado nessa live de hoje, hein? Que massa! Sejam muito bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aí pela presença de vocês desde já. Para você que não me conhece, eu sou o Lincoln, eu sou Master Coach, eu tenho divulgado para você aqui conteúdos para poder ajudar você a viver melhor, a desenvolver inteligência emocional de forma a extrair o melhor de você mesmo e a extrair o melhor dos seus relacionamentos. Então essa é a minha missão aqui com você nas redes sociais. Então você tem visto aí eu me posicionar nesse sentido com você, tá bom? E sem dúvida alguma, como não poderia deixar de ser, eu falo daquilo que eu vivo, né? Então, como eu sou um servo de Deus, um homem de Deus, então sempre tem também para você uma inspiração da palavra, sempre tem alguma coisa de Deus para você, tá bom? Então eu queria te dar aí as boas-vindas mais uma vez. Renata Firme, direto da Bahia. Olha quem tá aqui, Jéssica, que massa, Fernandinha. Olha só, muito legal. Sejam muito bem-vindos aí. Tô vendo aqui a Fátima dizendo que veio pelo vídeo do perdão. Oh, que legal, né? Essa semana deu muita repercussão, né? Aliás, essas semanas, né? Porque eu venho divulgando aí alguns vídeos para você. Mas hoje eu não vou falar não sobre perdão. Hoje eu vou falar sobre alguns caminhos que você deve percorrer para que você tenha uma mudança de vida, tá bom? Então, se você entender, por exemplo, que alguém que você conhece, precisa ouvir essa live de hoje, eu queria te convidar, tá bom? A mandar aqui um aviãozinho aí, e você pode então estar convidando os seus amigos e as pessoas aí para poder estar com a gente nesse tempo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá bom? Para facilitar aqui o nosso bate-papo, né? Porque a gente vai ter aí algumas coisas legais. Renatinha, seja bem-vinda! Eu quero que você tenha aí um papel, tá bom? Caneta na mão. Por quê, Lincoln? Porque na hora que o insight vem, que é a hora de anotar, senão você perde ele, beleza? Então já esteja pronto aí com papel e com caneta para você poder fazer as suas anotações e anotar também suas dúvidas, né? Se você tiver dúvida, você pode apertar aqui essa interrogação e já deixar a sua dúvida, que aí a gente vai respondendo, tá bom? A minha ideia é conseguir fazer com vocês uma live por semana para poder ajudar vocês nesse tempo, né? Um tempo difícil, um tempo diferente e que a gente está precisando de direção. Estou percebendo muita gente assim desorientada, perdida, sabe? Então, eu tenho seguido um caminho, talvez esse caminho faça sentido para você e eu quero poder te ajudar nisso, tá bom? Uma forma de eu entender que você está recebendo o que eu estou falando é através dos coraçõezinhos aqui, né? Como eu gostaria de estar olhando você no olho e eu não consigo, né? Fui professor durante muito tempo, mas uma forma que eu percebo que você está recebendo é através do coração aqui. Então, quando está subindo, eu estou sabendo, opa, tá fazendo sentido, o pessoal está entendendo o que eu estou falando, beleza? Então eu queria te convidar então a interagir comigo aqui e a interagir também pelos comentários. Em geral eu deixo os comentários aqui ativados porque eu vou dando uma passada de olho, né? E vou vendo aqui o que vocês estão recebendo e o que vocês estão falando, tá bom? Então é isso. Se você ainda não compartilhou com a galera, compartilha aí. E esse é o momento porque a gente vai começar. E hoje eu queria começar de forma diferente. Você que já acompanha as minhas lives em algum momento, você já deve ter visto, por exemplo, que eu sempre trago uma situação para você. Mas hoje eu quero começar isso com uma pergunta e depois eu quero ler e contar uma história para vocês, tá bom? Então a minha pergunta para você é a seguinte, e eu fiz essa pergunta hoje nos meus stories. Se você viesse, por exemplo, a dormir hoje
e você tivesse um sonho. E nesse sonho você vê assim um grande clarão, e nesse clarão você ouve uma voz. E essa voz do céu, ela te faz uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Se Deus se apresentasse para você hoje na forma como você concebe Deus, independentemente de religião. Se Deus se apresentasse para você hoje e te perguntasse algo muito simples, ele perguntasse assim: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? E talvez você ache estranho uma pergunta desse tipo. E você vai dizer: Lincoln, mas Deus faz esse tipo de pergunta para as pessoas? Ele faz. Eu já vi, na realidade, pessoas terem um sonho exatamente desse tipo. Olha só que incrível, né? Eu já vi pessoas terem uma visitação de Deus num sonho perguntando para elas: o que você quer que eu te faça? Mas a verdade é que essa pergunta, ela não aconteceu só para essas pessoas agora. Tem uma história que eu gosto muito, sabe? Que Jesus fez exatamente essa pergunta. E eu queria pedir licença a você hoje, se você não crê na palavra, se você não é cristão, eu queria que você ouvisse essa história hoje como sendo uma história, para você pegar alguns pontos que efetivamente vão gerar transformação para a sua vida. Mas se você crê na palavra como sendo a verdade de Deus revelada, então eu sei que isso vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Eu queria contar essa história conta a história de dois cegos, tá? E esses cegos tiveram um encontro que mudou completamente a vida deles. E eu queria então ler esse trecho que está em Mateus capítulo 20, depois se você tiver uma Bíblia em casa e quiser olhar, quiser anotar aí, Mateus capítulo 20, versículo 29 até o 34, a história conta assim: quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E dois cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tenha pena de nós. Algumas versões dizem: tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu e mandou que eles calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça a vocês? Uau! O que vocês querem que eu faça a vocês? E aí eles respondem: Senhor, nós queremos poder enxergar. E eles responderam assim, e Jesus teve pena dos dois cegos. Ele tocou nos olhos deles, e no mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Uau, essa história é forte demais, não é? Eu gosto muito dessa história, né? Porque ela me traz muitos ensinamentos. E eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu me lembro que todas as vezes que eu lia essa história, eu ficava achando que Jesus tinha feito uma pergunta óbvia, não é? Não parece uma pergunta óbvia, né? Perguntar para um cego se ele efetivamente quer ver, né? Ou se o que eu quero fazer, né? O que você quer que eu te faça? Perguntar para um cego. É lógico que ele quer ver. Então isso sempre me pareceu muito óbvio. Mas quando eu passei a analisar as circunstâncias com um pouco mais de cuidado, eu comecei a entender que essa pergunta não era tão óbvia assim. O fato é que essa história ela é contada por 3 evangelistas, né? Por Marcos, por Lucas e por Mateus, que eu acabei de contar aqui. E Lucas conta que esse cego, que no livro de Marcos ele tem um nome, um desses cegos chama-se Bartimeu, filho de Timeu, né? Bartimeu significa filho de Timeu. Então um desses cegos tem um nome, o outro eu não sei qual é o nome dele. Mas Lucas diz que ele ficava sentado à beira do caminho, mendigando. Então quando ele escreveu isso, eu logo entendi que a pergunta de Jesus não era tão óbvia. E por que ela não era tão óbvia? Porque se aquele homem fosse curado, ele perderia basicamente a sua fonte
de sustento. Já parou para pensar nisso? Que ser cego para ele, apesar na realidade de trazer uma série de limitações, aquela cegueira lhe trazia também benefícios. Como assim benefícios, Lincoln? Ele vivia da cegueira, ele vivia da esmola. Então, se em algum momento ele voltasse a ver por um milagre, né? E o tema da live de hoje é exatamente esse, na rota do milagre. Deixa eu anotar esse termo aqui que eu esqueci. Se ele voltasse a ver por um milagre, o que efetivamente aconteceria? Aconteceria que ele teria que trabalhar. Ele teria que conseguir o seu sustento de outra forma. Então essa pergunta ela não era tão óbvia assim, entende? E quando você analisa mais profundamente essa situação, aí você vai perceber que ela não era óbvia mesmo. Porque quando a gente olha para essa questão física, ela é muito evidente. Mas a verdade é que existem questões emocionais por trás que elas são ainda mais significativas. Então para pensar comigo. Alguém que é cego, que não enxerga como a grande parte das pessoas, se ela tem um defeito físico, como é que ela deve se sentir em relação às demais pessoas que não têm um defeito físico? Já parou para pensar nisso? Se efetivamente eu não enxergo, mas todos os outros enxergam, então pode ser que eu comece a me olhar de um jeito que seja menor. Ei, B, tô vendo aqui a minha amiga Betânia me prestigiando. Olha só como é que eu tô prestigiado nessa live de hoje, ó. Então imagine aí, ó, essa pessoa, ela acaba se enxergando como sendo menor, porque ela tem um defeito físico. Quantos de vocês aqui nessa live de hoje, ao se compararem com outras pessoas, se sentem piores do que elas? Seja porque de repente você tem um nariz que você não gosta, uma boca que não te agrada, de repente você cresceu com as pessoas dizendo que você tem a canela fina, ou que a sua voz é uma voz de taquara rachada. Talvez, inclusive, você tenha ouvido a vida inteira alguém dizendo que você é magra demais, ou talvez gordinha demais, entende? E aí quando você se compara com outras pessoas, você se acha menor. E era exatamente isso que acontecia com aquele cego. Porque ao se comparar com aqueles que viam, ele era menor, sabe? E aí começa a ter uma visão de si mesmo que é abaixo daquilo que ele realmente é. Consegue entender isso? E aí eu já quero trazer para você aqui um primeiro conceito, que é esse conceito de autoestima, que é esse conceito de você gostar de si mesmo. Porque pode acontecer de eu não gostar de mim mesmo por causa de circunstâncias da vida. Quantas pessoas amaldiçoam a si mesmos por causa, por exemplo, do temperamento, que é algo genético, né? Você sabia, por exemplo, que o seu comportamento ele é, em grande parte, herdado dos seus pais, mas não foi, na realidade, algo que você escolheu? Então, talvez você tenha crescido a vida inteira com alguém te dizendo que você é lento, que você é devagar, que você faz as coisas devagar, mas no fim das contas, você simplesmente é um estável. Os estáveis são assim mesmo, eles têm um ritmo mais lento. Talvez você cresceu ouvindo alguém dizer que você é a irritadinha da casa, que você é muito brava, que você é brigona. Mas o fato é que você simplesmente é uma pessoa dominante. Os dominantes são assim, eles têm muita energia, então eles tendem a ira de uma forma muito fácil. E talvez por conta disso, ao se comparar com outras pessoas, você não tem aquilo que os outros entendem como equilíbrio. E aí você se vê como menor. Porque os outros conseguem se equilibrar, mas você vai do 0 a 100 assim, uma questão de segundos, entende? Então alguns não se sentem tão rápidos quanto outros, alguns não se sentem tão serenos quanto outros, alguns não se sentem tão
equilibrados, né? Porque se sentem emotivos demais, falam tudo para todo mundo, então começam a se comparar e a não gostar de si mesmo. Eu tô vendo aqui algumas pessoas dizendo aqui, ó, tô vendo a Helena falando como sofre com essa questão, outros na realidade dizendo aqui de outra forma, né? A verdade cada um de nós em algum momento foi convidado a olhar para o lado e achar o outro melhor e a se entender como menor. Entende isso? Ah? E quando eu olho para a história de Bartimeu, para a história desses dois cegos, mas eu queria destacar Bartimeu aqui porque uma das versões bíblicas me traz o nome dele, o fato é que Bartimeu tinha um pai, porque o nome dele é Bartimeu, filho de Timeu, mas o pai dele não aparece na história. Aliás, não tem uma mãe, não tem um pai, não tem uma família, entende? E aí, quando efetivamente existem sensações dentro de mim que me levam a fazer uma comparação com outro e me levam a me entender como menor, se eu não tenho uma voz fora de mim que me alinhe e me aprume, então eu posso começar a acreditar que essas sensações elas são verdades. Eu posso começar a acreditar que esse senso de inadequação ele é para mim. Mas a verdade é que não era para ser assim. Bastaria que tivesse um pai presente, atencioso, que chegasse para essa criança, olhasse ela no olho e dissesse assim: você não é feia não, você é linda. E eu te acho linda. Não, você não é lento não, você é inteligente. Você é habilidoso, você é capaz. Sabe, nossa, você vai conquistar muitas coisas na sua vida, porque olha só como é que você tem facilidade para lidar com projetos manuais, olha que voz linda que você tem. Olha só, você vai ter facilidade para se dirigir às pessoas porque você fala alto. Ó, você tem voz de comando, então você vai ter facilidade de estar em posições de liderança. Você sabe o que acontece então quando um pai ele não está presente na vida do filho para validar e afirmar quem essa pessoa, essa criança ela é? Ela tende a acreditar então nas suas próprias sensações, ela tende a acreditar na opinião dos outros e ela tende a acreditar nas circunstâncias. Guarde esses 3 vetores aqui que influenciam na formação da sua autoimagem. As suas próprias sensações, eu me comparo com outros e nessa comparação eu me sinto menor, entende? As circunstâncias, então tipo, o cego ele não vê, então porque ele não vê, ele não consegue fazer as mesmas coisas que uma pessoa que vê consegue, então tudo isso vai registrando, eu sou menor, entende? Eu não consigo fazer as coisas tão rápido quanto uma pessoa dominante porque eu sou estável, então na comparação as circunstâncias me demonstram eu não sou capaz. Então guarde isso, tá? Quando você não tem uma voz externa que estabeleça quem você é, você tende a acreditar nas sensações, nas circunstâncias e na opinião das pessoas. Eu já atendi pessoas, querido, que na época da infância ficaram traumatizadas, por exemplo, de falar em público, porque o professor, sem sabedoria, expôs essa criança na frente dos coleguinhas e chamou essa menina de burro, porque ele não conseguia ler, porque ele fazia as coisas devagar. Entende isso? Então, a opinião de outras pessoas, principalmente de figuras de autoridade, às vezes vai e firma uma autoimagem negativa. E eu passo, então, a não gostar de mim mesmo. Oh, meu Deus! Quantas pessoas aqui não gostam de si mesmos? Quantas pessoas aqui, quando se olham no espelho, nu, pelado, não gostam do que vê? Pessoas que estão casadas, mas elas não conseguem fazer amor com o marido porque elas se sentem inadequadas, elas não gostam de ver o que está ali. Entende? E aí vai reforçando aqueles padrões negativos que eu penso sobre mim mesmo. E aí eu queria te dizer isso, que
Baixa autoestima é basicamente você não gostar de si mesmo. É uma espécie de auto-ódio, sabe? E esse auto-ódio, esse não gostar de si mesmo, ele gera uma dor. Esse senso de inadequação, de que eu não sou especial, ele me gera uma dor. E isso pode se originar de diversas circunstâncias, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, pais ausentes e que não dão atenção para os filhos, que só cobram e exigem, essas figuras acabam registrando para essa criança que elas não são especiais e não são dignas da atenção de alguém importante. E aí como é que elas se sentem? Elas se sentem menores. Não sou importante e não sou especial. E às vezes sentem que são importantes se fizerem alguma coisa, se cumprirem as tarefas de casa, se conseguem fazer as coisas direito. Por quê? Porque não existe um tempo de qualidade desinteressado, sem cobrança, um tempo que simplesmente você tem a atenção sem que eu precise comprá-la. Entende isso? E aí, quando eu tenho essa atenção sem precisar comprá-la, eu começo a me sentir especial porque eu sou digno, eu sou amado, eu sou especial. Então você precisa entender que uma base ruim de amor fundamental, ela faz com que eu seja privado de um amor incondicional, de um amor desinteressado, de um amor que seja individualizado. Guarde isso. Todos nós precisamos de um amor que seja incondicional, que seja desinteressado e que seja individualizado. Então, quando eu recebo esse tipo de amor, eu me acho especial, importante, bonito, sabe? Forte, valoroso, capaz, inteligente, tá? Mas por outro lado, quando eu deixo de receber isso, eu começo a não gostar de mim mesmo. E o Tony Robbins diz que todos, guarde isso, todo ser humano ele tem uma necessidade essencial de se sentir importante e significante. Guilherme, meu amigo, seja muito bem-vindo, Gui. Te amo, tá, cara? Tamo junto mesmo. Então, assim, toda pessoa, ela tem uma necessidade de se sentir importante, especial. E o que acontece quando eu não me sinto assim porque eu não estou recebendo dessas fontes? Acontece que isso dói. Então, guarde isso aqui, ó. O senso de inadequação dói. O senso de não sou importante, porque quando eu estou no meio dos outros eu não me sinto especial, queridos, é só você ver isso na criança. A criança que está no meio dos coleguinhas, mas ela fica isolada porque ela é gordinha, ou porque efetivamente ela é magrinha demais, ou porque ela tem uma voz diferente, ou porque ela usou um óculos diferente. Quando ela começa a se sentir não pertencente àquele grupo, aquilo vai registrando que ela é diferente, ela pode começar a se odiar. Esse senso de inadequação, ele gera dor, e ninguém consegue manter uma dor durante muito tempo. Guarde isso. O nosso sistema, ele foge da dor e ele busca o prazer. Então, quando você está vivenciando uma sensação de dor que é constante e é contínua, o que o seu sistema começa a fazer? Ele fala, foge daí. E aí, intuitivamente, o nosso sistema ele busca estratégias compensatórias. Tá? A Betânia está aqui nessa live hoje, a gente ministra isso nos nossos cursos. Porque toda dor ela acaba gerando a necessidade de um alívio. Como assim, Nico? É uma estratégia compensatória para lidar com a dor da inadequação, para conseguir fazer com que eu sobreviva. Então, algumas pessoas podem desenvolver padrões que parecem que não são lógicos, mas que na realidade traz para eles um alívio para aquela dor da inadequação. Então vamos voltar para o nosso cego aqui,
que é a nossa personagem de hoje, que é o Bartimeu. Então, o que esse cara ele desenvolveu? O texto diz que ele era mendigo. Então, se ele era mendigo, ele vivia da pena e da misericórdia dos outros. E aí o que chama a atenção é que quando ele começa a chamar Jesus, ele diz assim, Jesus tem pena de nós. Por quê? Porque no final das contas ele acostumou a comprar a atenção das pessoas pela vitimização. E aí eu queria que você entendesse isso. Ô Nico, mas como assim a vitimização ela me atrai a atenção? Você já viu aquelas pessoas que ficam doentes por qualquer coisa? Já viu isso? E aí quando ela fica doente, vem lá na realidade as pessoas e fica todo mundo em volta, não fica? Então o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa lá na infância, em que essa criança ela fez uma vinculação. Quando ela passava mal, ou às vezes quando ela fazia alguma coisa errada, e nesses momentos ela tinha atenção. Ela não tinha uma atenção incondicional, desinteressada, ela não tinha isso em outros momentos, mas ela tinha quando ela passava mal, por exemplo. Então, o que efetivamente essa pessoa ela vincula? Ela vincula que se ela for coitadinha, tem atenção. E aí, intuitivamente, ela começa a repetir aquele padrão. E aí, esse padrão de vitimização dá para ela aqueles momentos de atenção do pai, da mãe ou de outras pessoas para fazer com que ela se sinta importante. Então, guarde isso. Ser vítima faz mais do que uma moedinha caia na minha caneca. Ser vítima faz com que eu obtenha a sensação de que em algum momento alguém se importou. Para quanto está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Dá um coração aqui para eu poder saber. Você está entendendo agora por que a pergunta de Jesus para aquele cego não era uma pergunta óbvia? Porque muito mais do que retirar uma cegueira, Jesus, ao curá-lo, estaria retirando dele a capacidade de ele se sentir amado a partir da sua miséria. Ele estaria se sentindo amado por conta daquilo que ele tinha de ruim. Entende isso? Eu estava atendendo uma pessoa uma vez, né? E eu estava num processo de coaching, eu estava desafiando essa pessoa a buscar objetivos maiores de vida. E todas as vezes que ela era desafiada, ela dava uma retrocedida, sabe? E aí ela descreveu, num determinado momento, ela descreveu para mim na sessão, dizendo assim, Nico, você sabe o que eu percebi agora? Eu percebi agora que estar nesse papel é mais gostoso para mim. Eu percebi que eu tenho uma sensaçãozinha de conforto quando eu fico nessa miséria que eu estou vivendo, ganhando o que eu estou ganhando, sendo que isso me gera insatisfação, me impede de um monte de coisa, mas toda vez que eu me desafio a viver algo melhor, antes de começar, eu dou um jeito de dizer que eu não vou dar conta. Eu dou um jeito de dizer que eu não consigo, entende? Que isso não é para mim. Quantos, na realidade, às vezes, querem vivenciar o emprego dos sonhos, mas quando pensa isso não é para mim. O que é isso, Nico? Isso é o se sentir não especial. É uma formação disfuncional de uma crença de merecimento. E o que efetivamente pessoas que sentem que não merecem normalmente apresentam? 3 padrões básicos. Ou elas tendem a perder o que ganham, ou elas tendem a se boicotar no meio do caminho, tipo, tá chegando no negócio, ela já dá um jeito de dizer que não consegue, então elas não completam o que elas começaram. Quando elas chegam a completar, elas perdem na frente, ou então elas vivem ciclos de recomeço. Então, ganha e perde, ganha e perde. Por quê? Porque a sensação é de que elas não merecem. E isso tem tudo a ver com baixa autoestima. Porque a baixa autoestima, ela é uma espécie de auto-ódio, de não gostar de si mesmo. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, ela cria uma espécie de instrumentos de autopunição. Então, quando ela perde o que ela ganhou, ela meio que está dizendo para si mesmo que essa é a vida que ela merece. Entende?
que é isso que ela merece viver. Às vezes ela se conecta com relacionamentos que vão tratá-la mal. Às vezes pode ser um relacionamento afetivo, pode ser amizade, mas esses relacionamentos a tratam mal. Por quê? Porque no fundo ela acha que é isso que ela merece. Entende? Isso não está consciente, guarde isso, querido. Eu queria que você entendesse isso assim, coloque muito amor nas minhas palavras, tá? Porque quando eu estou falando aqui que a pessoa se autopune, você pode na realidade ficar achando assim, Lincoln, mas a pessoa vai fazer isso. Não, ela não faz isso consciente. Ela só tem aquela sensação infantil lá de trás de que para ser amada precisa ser a vítima. Entende? Esse foi o padrão do Bartimeu. Tá? O padrão de que para chamar a atenção eu preciso ser o coitadinho, eu preciso ser aquela pessoa sofredora, entende? A pessoa que, se não cuidar de mim, que eu sou frágil. Quantos aqui já ouviram dos pais que você é frágil, você não consegue fazer sozinho, você é dependente dos outros? Querido, isso é uma mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade, você é muito mais forte do que você imagina. Mas você acreditou nisso, e quando as pessoas diziam que você era frágil, que você não conseguia fazer a coisa sozinha, mamãe e papai estavam sempre ali do lado, entende? Ali, no momento que você está dando trabalho, está gerando problema, é aquilo ali então que gera para você aquela sensação de que eles vão estar por perto. Mas olha só, você está comprando a atenção desses pais e dessas pessoas através da sua mendicância emocional. Entende isso? No final das contas, esse pinguinho de afeto e de atenção que você está recebendo é a moedinha que está caindo na caneca do cego. Quantas pessoas estão vivendo de moedinhas nessa live aqui hoje? E eu falo isso, estou arrepiado aqui agora, sabe? Eu sinto um peso forte aqui comigo, aqui, sabe? Por quê? Porque tem gente que está entendendo isso agora. Mas eu quero dizer para você que hoje, nesse momento, o seu tempo de liberdade, ele chegou. Por quê? Porque hoje vai acabar o seu tempo de mendicância, sabe? Hoje vai acabar o seu tempo de miséria. Por quê? Porque hoje você veio ouvir uma revelação do que Deus pensa sobre você. E eu sei que talvez algumas pessoas estejam ouvindo essa live, essa palavra aqui hoje, e estão achando, por exemplo, assim, que eu não me enquadro, não sou esse padrão de vitimização, eu não sou esse cego que você está dizendo aí. Mas eu queria te dizer que existe um outro padrão de cego que parece que ele não é cego, mas ele é. Parece que ele não tem baixa autoestima, mas ele tem. Tá? Por quê? Porque as pessoas respondem de forma diversa ao estímulo, sabe? Então essa mesma pessoa, essa criança, ela cresceu num ambiente onde os pais eram excessivamente controladores e exigentes. Já viu lá assim? Onde os pais são muito controladores e exigentes e não tem a contrapartida do afeto, sabe? Então eles estão sempre cobrando e exigindo alguma coisa, e nada do que essa pessoa faz é suficiente. Ela tem essa sensação de que ela está sempre devendo na conta. Nesse lar não tem abraço. Nesse lar não tem beijo. Nesse lar não tem palavra de validação. Entende? Nesse lar está faltando o aconchego. Mas tem cobrança. Então essa criança, ela cresce achando o quê? Ela cresce com um nível de exigência consigo mesmo, porque ela não quer sofrer a dor da reprimenda, e ela começa a querer fazer tudo certo para ela poder obter algum nível de elogio. Entende isso? E aí ela constrói a ideia de que se ela fizer tudo certo, em algum momento ela vai receber uma validação. O que é isso, Nico? É o cego. Está comprando a atenção, está comprando o afeto através dos seus atos de justiça. Entende? E aí essa pessoa, ela tende inclusive a desenvolver um outro padrão. Porque ela não somente ela é exigida consigo, ela é exigente consigo mesma, mas ela também se torna exigente excessivamente com outras pessoas. Porque um grande problema da autoestima, da baixa autoestima, é que além de a pessoa não se gostar,
ela acaba também tendo dificuldade de amar outras pessoas. É inevitável. Por que, Lincoln? Porque o amor que eu tenho por mim, em geral, é o amor que eu entrego para o outro. Então a dificuldade que eu tenho de amar a mim mesmo também acaba gerando uma dificuldade de amar outras pessoas. Então, como eu sou exigente comigo mesmo, eu tendo a ser também exigente e crítico com o outro. Por que, Lincoln? Porque quando eu começo a criticar outras pessoas, eu tenho uma sensaçãozinha lá no fundo de que eu sou melhor do que o outro. Faz sentido isso para você? Então, qual que é o ganho dessa pessoa que é crítica, que tá sempre, na realidade, apontando o dedo para o outro? O outro pode fazer tudo certo, mas quando ele faz uma coisa errada, ele dá uma crescida naquele errado, sabe? E aí faz o que? Ele torna aquela lupa em cima do erro do outro maior. Por quê? Porque quando o erro do outro aparece, eu posso esconder o meu senso de inadequação. Então essa pessoa ela busca ou pode vir até a desenvolver um perfeccionismo, sabe? De querer fazer tudo certo, porque ela compra a atenção das pessoas assim. E ao comprar a atenção das pessoas assim, o que acaba acontecendo? Ela tem lá as suas migalhas. Oh, meu Deus do céu! E aí parece que essa pessoa, quando você olha para ela, ela tem muita realização, sabe? Quando você olha para essa pessoa, parece que está tudo bem. Ela, inclusive, sabe muitas das coisas, mas ela é um cego igual o outro que é vítima. Entende isso? É por essa razão, por exemplo, que algumas pessoas não entendem por que o perfeccionismo ele é ruim. Mas o perfeccionismo, quando ele é uma forma de fazer cair na canequinha umas moedinhas, então você está projetando o seu valor pessoal nas moedas que caem na canequinha, ao invés de achar valor em si mesmo. Quem tem autoestima alta não precisa disso para ser feliz. Não precisa disso para estar contente. Quem tem autoestima equilibrada, no lugar certo, essa pessoa ela não precisa provar nada para ninguém. Ela é contente com si mesma em toda e qualquer situação. Entende isso? Eu já contei para alguns de vocês que eu vim do interior, né? Eu vim de uma cidade chamada Mantenópolis. Meu Deus do céu, uma cidade do interior aqui do Espírito Santo, né? E eu me lembro que eu vim para Vitória quando eu tinha 10 anos. E eu tenho um perfil, né? Que é um perfil estável e conforme. O conforme ele naturalmente já gosta de fazer as coisas certas, entende? E eu gosto muito de segurança. E eu me lembro, por exemplo, que quando eu era menino, eu vim para Vitória, mais ou menos com 10 anos de idade. Mas eu aprendi cedo, que quando eu fazia as coisas certas, eu era elogiado. Olha só que interessante. Quando eu tirava nota boa na escola, aquilo me dava elogios. E aquilo de alguma forma ia preenchendo uma base de afeto. E aí o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É essa capa, né? De você achar, por exemplo, que se você fizer tudo certo, as pessoas vão te amar. Entende? Qual é o problema? O problema é que ninguém consegue fazer tudo certo o tempo inteiro. Em algum momento, você vai errar. E aí sabe o que acontece quando você erra? É a sensação de que as pessoas vão embora, de que elas não vão te amar. E aí ou você esconde o erro, ou então você pira, né? Você começa na realidade a querer justificar uma desculpa. Por quê? Porque reconhecer um erro é perder a sua fonte de comprar as moedinhas, entende? De fazer as moedinhas caírem na caneca. Oh, meu Deus do céu, como foi difícil, sabe? Reconhecer isso e começar a confessar, a dizer que errou, para poder perceber, por exemplo, que as pessoas não vão embora, que as pessoas continuam, entende? Que elas ficam por perto, que elas te amam assim mesmo, que você é um cara gente boa, entende? Mas quando você olha de fora, parece que é o certinho,
parece que tá tudo muito bem, que é o cara que tem domínio de tudo, mas no final das contas, essa pessoa, ela continua sendo um cego. Então, eu estou dizendo todas essas coisas aqui para você hoje, para que você entenda que a pergunta de Jesus para aquele cego não era óbvia. Porque ao curá-lo da cegueira, ele não teria mais essa estratégia compensatória para poder obter não só o sustento físico, mas o sustento da sua própria identidade. O afago, a atenção, o sentir-se especial, entende isso? Para muitos estão caindo ficha aqui, eu estou vendo. Tá? Eu estou vendo que alguns estão começando a entender esse perfis agora. Jesus tem uma palavra, sabe, querido? Sabe como é que eu percebo isso, Lincoln? É fácil. Como é que você percebe? Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. É isso. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Tá? E eu queria que você entendesse que quando você coloca o seu objeto de valor, sabe? Nessa estratégia que você criou para obter atenção, aquilo se torna o seu valor. Então começa a se tornar muito valoroso estar certo o tempo inteiro. Começa a se tornar muito valoroso ser vítima sofredora o tempo inteiro. Por quê? Porque é isso que me dá valor. Entende? E aí se eu perco aquilo, eu descompenso. Se eu perco aquilo, eu me descompenso completamente, porque é aquilo que me dá valor. Tá? Então eu queria que você gravasse uma primeira palavra hoje para que você entre na rota do milagre. Tá? Para eu entrar na rota do milagre, Lincoln, o que eu preciso desenvolver? Primeira palavra, você vai guardá-la aí agora. Primeira palavra é prontidão. Escreva essa palavra. Prontidão. Por quê, Lincoln? Porque sem prontidão você não vai a lugar algum. O meu pastor, o pastor Jucimar Ramos, ele fala muito bem sobre prontidão. E ele deu uma definição que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, que prontidão é você aceitar abrir mão do benefício que esse comportamento te gera, para que você abra mão também do malefício que ele te gera. Guarde isso. Guarde isso. O que é a prontidão? É aceitar abrir mão do benefício que esse comportamento te gera, para que você também possa abrir mão do malefício que ele está te causando. Entende isso? Então, por exemplo, esse cego, ele começou a desenvolver prontidão quando ele começou a perceber que os benefícios que ele tinha não eram tão benefícios assim, sabe? Não era tudo isso. Por quê, Lincoln? Porque o grande problema das vítimas, querido, é que em algum momento elas caem no descrédito. Como assim, Lincoln? Se você pega, por exemplo, uma pessoa no sinal que está mendigando. Hoje você vai lá ver, aí o seu coração se compadece e tal, você vê ele pela primeira vez, vê naquela situação difícil, aí você vai lá e contribui. Mas aí no dia seguinte você volta e essa pessoa está lá de novo. Na semana seguinte ela está lá de novo. No mês seguinte ela está lá de novo. E aí daqui a pouquinho você passa por ali e você já não vê mais. Aquela pessoa ela se torna a paisagem. Não tem? Ou seja, ela começa a cair no descrédito. Então vai chegar uma hora que todo mundo na família, na igreja, no trabalho, vai entender, é o fulano chorando mágoa de novo, chorando pitanga de novo. Por quê? Porque ninguém acredita mais em você. Você caiu no descrédito. Todo mundo externamente já está vendo que você faz isso. Mas você não está percebendo. Você continua usando a mesma coisa. E aí, essa pessoa começa a culpar os outros. Que os outros não entendem. Que os outros estão exigindo demais. Que os outros não sabem como é que ela passou, como é que a vida dela é difícil. Então, ela começa a culpar e a responsabilizar terceiros, mas ela não consegue identificar que o problema realmente está nela. Mas ela já caiu no descrédito. E aí, nesses dias que o cego estava lá e ele começa a perceber que naquele ponto todo mundo já conhecia ele, ninguém colocava mais moedinha, aí nesses dias esse cara pensa assim, nossa, é ruim demais ser cego, sabe? É ruim demais ser cego. Aí nesse dia ele odiava ser cego. Mas ele pensava assim, cara, preciso resolver minha vida. O que ele fazia? Ele mudava de ponto. Porque toda pessoa que é vítima, chega um momento que ela vai precisar mudar de ponto.
Como assim, Lincoln? Ela vai poder precisar buscar outras pessoas para ter misericórdia dela. Então tem hora que ela vai mudar de emprego, tem hora que ela vai mudar de igreja, tem hora que ela vai mudar de mentor, de mentora, tem hora que ela vai mudar de amigo. Por quê? Porque vítimas procuram outras vítimas. Entende isso? Vítimas precisam de depender da compaixão de outras pessoas. Então elas ficam procurando normalmente pessoas piores do que elas para poder se conectar e ela se sentir importante. Entende? Ah? E aí ela vai buscar. Aí nesses dias que ela consegue de novo atenção, alguém que dá uma afagada lá no coração, passa a mão na cabeça, o que ela vai sentir? Ela vai sentir assim: oh, como que é bom ser cego, porque tá caindo de novo as moedinhas nessa caneca, não tem? E aí ela se sente feliz. Por quê? Porque nesse dia, poxa, como que é bom ser cego, tá vendo? Só que aí ela fica ali naquele ponto, e quando ela fica ali naquele ponto, o que acaba acontecendo? Daqui a pouco ela cai no descrédito. Meu Deus do céu, cai no descrédito de novo. Você falou, Lincoln, e aí? E aí quando você cai no descrédito, querido, é procurar outro ponto. E eu imagino que ele deve ter passado por todos os pontos daquela cidade dele, sabe? Porque ele era conhecido como sendo o cego de Jericó. Ou seja, todo mundo nos ciclos de relacionamento dele já sabia da condição de mendicância dele. E é assim que vai acontecer com você. Na realidade já está acontecendo, você já percebeu. E isso está trazendo luz para você agora, você está entendendo isso, sabe? Todo mundo já sabe, por isso que as pessoas não querem atender mais, entende? O outro padrão de Bartimeu, o outro padrão de cego também é. Esse camarada que ele é crítico, ele é exigente, ele começa a perceber, por exemplo, que ele começa a ficar isolado. E ele começa a ter solidão. Porque as pessoas não querem ficar por perto de alguém que é pesado, que vive cobrando e exigindo. E às vezes ele não entende por que as pessoas estão se afastando. E às vezes no casamento nem a esposa está aguentando mais, mas ele continua sendo aquele cara exigente e cobrador, com ele mesmo e com os outros. Entende? Pesado. E aí as pessoas começam a se afastar. E por onde ele passa, ele percebe que as pessoas não ficam por perto. E ele fica nutrindo ali um sentimento de solidão. Mas ele tem uma carcaça que o protege, sabe? Aquela coisa do medo de não se sentir importante, especial. Ninguém vai fazer isso comigo, né? Ele tem aquela carcaça de duro. E todo mundo fica achando que ele realmente é o fortão, o bonitão, o cara e tal. Mas ele é fraco, ele é cego, sabe? Quando Jesus escreveu lá em Apocalipse 3, versículo 17, ele falou para uma igreja assim. Ele falou para uma igreja que se achava rica, próspero e tal, e falou assim: você não é rico, você é pobre, você é cego, você está nu, você não reparou ainda, você está se cobrindo dessas coisas, mas isso daí não te sustenta, isso não te dá valor. Compre de mim o seu valor. Ele falava isso: compre de mim ouro fino, muda suas vestes, coloque vestes brancas para você, descobrir a sua nudez, porque você está pelado, sabe? Você está pobre, você está desgraçado, e você está achando que você está bem. Não está. Você está comprando a atenção das pessoas com esses supostos atos aí de justiça, de ser certinho, por aí vai. Isso não funciona. Entende isso? E aí, quando esse cego começa a odiar ser cego, ele começa a entender assim: eu não quero mais essa cegueira. Porque os dias de ser cego começaram a ficar mais difíceis sendo cego do que os benefícios. E aí, como se fosse um trabalho de parto, né? O trabalho de parto vai aumentando as dores de parto, vai ficando cada vez mais difícil até que expele. É isso que é prontidão. É o momento em que você vai cansando desse velho comportamento. Ele começa a te trazer muita coisa de ruim, até o ponto que você começa a entender assim: cara, eu não aguento mais ser cego. O sujeito, na realidade, ele está entregue à pornografia, à masturbação, o casamento dele está acabando, mas ele não larga. Por quê? Porque aquela é a estratégia compensatória dele. Mas ele só sai dali quando? Quando ele percebe que está perdendo tudo que é importante para ele. Naquele dia, começa a entender que realmente não vale a pena, os malefícios não valem a pena. Eu quero um benefício novo, eu quero ver. Você sabe por que os cegos não tiveram dúvidas no momento que Jesus perguntou? Eles responderam rapidamente assim: Senhor, eu quero ver. Porque eles já tinham pensado antes. Eles já tinham desenvolvido prontidão. Então guarde essa palavra se você quer mudança de vida. Prontidão é a palavra. Se você não estiver pronto, querido, pare de tentar. Se você não estiver pronto a abrir mão da vitimização, do perfeccionismo, da crítica exagerada, do diminuir os outros, se você não estiver pronto para abrir mão disso, então assim, larga de mão.
Por quê? Porque você está gastando energia à toa. Está querendo transparecer para o outro que você quer alguma mudança, você não quer. Entende? Você só vai estar pronto quando você estiver realmente capaz de dizer: eu abro mão do benefício que eu estou tendo desse comportamento para poder abrir mão também do malefício que ele está me gerando. Eu abro mão dessa vitimização para parar de mendigar e conseguir ter oportunidades melhores, trabalhar, lutar, vencer, conseguir coisas novas. Eu aceito o desconforto da vida nova para abrir mão dessa cegueira e dessa mendicância que eu estou tendo aqui hoje. Entende isso? Você precisa abrir mão. Você precisa odiar esse comportamento. Quando você começa a odiar esse comportamento, você começa então a se abrir para uma nova possibilidade, que é o segundo passo da mudança. São 5. Eu estou trabalhando um aqui agora. Qual que é o primeiro passo para você ter uma mudança radical de vida? O primeiro passo é prontidão. Beleza? E pelo adiantar da hora aqui que eu me empolguei, eu já estou vendo que eu só vou conseguir trabalhar esse passo com vocês hoje. Eu já quero te convidar para a próxima semana, provavelmente nesse mesmo dia e horário, eu vim aqui trabalhar a continuidade desse tema com você para eu trabalhar o segundo passo, que eu nem vou contar qual é, para você poder ficar curioso. Mas eu quero que você entenda o primeiro, prontidão. Beleza? E para poder te ajudar, se você tiver com o seu caderno na mão, eu queria que você anotasse aí alguns pontos para você poder fazer uma autoavaliação sobre o seu nível de autoestima, se ele é baixo ou se ele é alto, tá bom? Mas precisa ser rápido, porque a gente só tem um pouquinho de tempo na nossa live, mas eu quero te entregar isso, beleza? Eu queria que você se desse uma nota agora, Você vai colocar 7 níveis de nota, tá bom? A primeira nota vai ser 3, tá? E aí você vai colocar aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque acho que a live vai acabar, uma ferramenta de autoavaliação. Eu acho que eu vou deixar para fazer com você em outro momento, tá bom? Porque não vai dar tempo. Eu acho que eu vou começar na próxima live, eu vou começar fazendo uma autoavaliação com você sobre o seu nível de baixa autoestima, tá bom? Se essa live fez sentido para você, eu vou pedir para você, eu vou deixar no meu IGTV provavelmente nas próximas 24 horas. Eu não devo deixar essa live indefinidamente, tá bom? Então, se você fez sentido para você, compartilhe com alguém, tá? Chame esse pessoal para a próxima live, porque na próxima live eu vou utilizar uma ferramenta de autoavaliação para você definir o quanto que você sofre de baixa autoestima. Talvez aqui alguns nem sabiam que tinham baixa autoestima, estão sabendo agora, tá? Mas na próxima live você vai ter uma consciência disso de uma forma mais clara e objetiva, porque eu vou utilizar com você uma ferramenta de autoavaliação, tá bom? Eu queria te dar a oportunidade agora, primeiro de você tirar um print da tela, tá bom? Se essa live fez sentido aí para você, eu quero te pedir isso, Por que, Lincoln? Porque quando você divulga lá nos seus stories que você participou da live, que ela acrescentou você, a gente consegue engrossar esse movimento aqui e eu consigo entregar uma mensagem transformadora para mais gente, tá? Então, se você puder, se fez sentido para você, eu queria te convidar então a tirar aí um print dessa tela e depois você me marca lá, Coach Lincoln Reis, nos seus stories. Eu vou fazer questão de republicar aqui nos meus stories, tá bom? Momento do print, hein, gente? Beleza? Sorrisão aí para você então tirar a foto aí da tela e publicar, beleza? Eu queria que você me dissesse, tá bom? Em uma palavra, só para poder pegar o feedback de vocês, em uma palavra, o que essa, uma palavra ou uma frase, enfim, o que essa live representou para sua vida hoje, tá? O que você, escreve aqui para mim só para poder acompanhar e saber se eu estou agregando aí na vida de vocês uma mudança de percepção, uma ampliação do seu entendimento. Escreve para mim aqui uma palavra ou uma frase, o que foi esse tempo de hoje na sua vida. Tem até uma pergunta aqui, ó. Não é uma pergunta, tá? É um pedido, né, para eu deixar a live aqui gravada. Enfim, vou deixar a live gravada, tá bom, gente? Provavelmente aí um períodozinho, talvez 24 horas para a gente poder, para vocês poderem ter acesso e também estar compartilhando aí com outras pessoas, tá bom? Tô vendo aqui Renatinha, show de bola, Luz, beleza, Luana, Luz, muito bom, Clareza, Helena, show de bola, Alta Análise, a Karen, e Grazi, tudo bem?
desbloqueio a Keila. Gostei dessa palavra, desbloqueio. É isso mesmo que eu quero. Quero desbloquear a vida de vocês, precisar fluir. Sheila, querida, reveladora, olha só. Jazz, olha só. Tô aqui, essa live tá internacional hoje, hein? Direto da Inglaterra aqui, ó, que massa. Beleza, foi esclarecedor. Ju, gratidão. Despertar. Lucas, parceirão, transparência. Aprendizado aqui com a Jacimara. Rádio da confirmação. Ok, muitas verdades. B, bondade. Ô, B, tamo junto, né? Nós temos muito para abençoar esse povo. Aqui, eu vou depois gravar uma live com a Betânia aqui, pra gente aprofundar esse tema aqui sobre a Rota do Milagre, hein? Vai ser muito doido. Vai ser muito doido. Porque a Betânia tem uns milagres sinistros, tá? Eu quero te dizer isso só. Vai ser muito legal. Gente, olha só. Obrigado, tá? Trouxe coisa da minha infância, né, Flaviane? Pô, sempre tem, né? A nossa infância interfere na vida da gente muito mais do que a gente imagina, né? Então, a gente traz muitos padrões que a gente aprendeu de lá, tá? E vocês estão acompanhando aí, vocês vão estar vendo, tá bom? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar amanhã um resumo dessa live de hoje, tá bom? Eu vou digitar lá, vou fazer aqui para você um resumo sobre esse primeiro passo. Vou publicar amanhã lá no meu feed e eu vou pedir para você passar lá e comentar. Isso aqui que você escreveu, foi libertadora, foi esclarecedor. Eu queria que você passasse lá e comentasse. Para que, Lincoln? Para a gente incentivar outras pessoas a participar desse movimento aí e a gente conseguir abençoar mais gente, tá bom? Então eu te aguardo amanhã, hein? Combinado assim? Te aguardo amanhã lá para você então tá participando comigo nesse tempo lá, nesse resumo da live de hoje. Tá bom? Ó, beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até a próxima live.